Hoje nós teremos um momento reflexivo. Oi, gente! Além do conteúdo educativo, que é prática do canal Mesma Língua, porque aqui discutimos a questão da língua portuguesa, hoje, como educador, eu também ampliarei a discussão e farei uma reflexão acerca de uma manchete que eu encontrei bem cedo. O protesto que a nação brasileira precisava. Esse protesto envolve exatamente o protesto dos caminhoneiros em relação ao verdadeiro assalto que é o preço do combustível no Brasil. Não é recente a ideia de alguns canalhas em relação aos seguintes dizeres: a Petrobras pertence ao povo, a Petrobras é do povo, a gasolina é nossa, o diesel é nosso. Enquanto isso, nós assistimos a diversos vídeos e reportagens de países vizinhos com o preço dessa mesma gasolina, desse mesmo diesel, pela metade do preço. E sempre culpam a questão tributária, a questão da taxação, e enquanto isso o povo se sente otário, o povo se sente trouxa, exatamente porque alguns canalhas tentam fazer isso com o povo brasileiro. Mas esse protesto estampa exatamente na cara desses políticos, nem sei se podem ser chamados de políticos, né? Na cara desses canalhas que elevam o preço, parece que propositalmente, mas eles ganharão agora o que eles verdadeiramente merecem, porque o Brasil parará a fim de mostrar a esses verdadeiros canalhas que o povo brasileiro está cansado de ser tratado como besta. Parece que a nossa nação precisava de um protesto como esse, um protesto que reflete a união, agora não só dos caminhoneiros, mas em relação à alta no preço dos combustíveis. Mas vamos às questões linguísticas e gramaticais agora. Você deve se lembrar de que o verbo precisar exige a preposição de, precisava de melhores salários, precisava dos outros, precisava de você. O verbo precisar exige a preposição de. De é uma preposição. E pelo fato de o verbo exigir a preposição, é chamado de verbo transitivo indireto. Vamos à correção dessa manchete. O protesto de que a nação brasileira precisava. Por quê? Porque o verbo precisar exige a preposição de. Perfeito? Agora, eu quero deixar com todos vocês aqui 3 passos que são muito interessantes a essa questão, envolvendo o pronome que e envolvendo a regência do verbo. Pronome e regência, 3 passos gramaticais que serão sagrados na vida de todos nós. O primeiro passo é identificar o verbo ou nome principal, nesse caso é um verbo, o verbo precisar, identificar verbo ou nome principal. Segundo passo, saber a preposição que o verbo exige. Terceiro passo, inserir a preposição antes do pronome relativo. Vamos repetir? Identificar verbo ou nome principal. Saber a preposição que o verbo exige. Inserir a preposição antes do pronome relativo. Nós identificamos o verbo ou nome principal, é o precisava, precisava de, o protesto de que a nação brasileira precisava. Identificar o verbo ou nome principal, saber a preposição que o verbo exige, inserir a preposição antes do pronome relativo. Esse de não pode ficar de fora, pelo menos na regência usada aqui no Brasil. Existe até, sim, o registro do verbo precisar sem preposição, mas que não é a prática aqui no Brasil, tá bom? Então, se houver uma questão de prova, uma questão de concurso, de algum processo seletivo, usando uma manchete como essa, o protesto de que a nação brasileira precisava. Os políticos verão agora, eu tenho certeza de que este protesto dos caminhoneiros trará excelentes resultados. Assim eu espero, nós não podemos perder as esperanças. Se você curtiu esse vídeo, clique aqui em curtir, inscreva-se no canal, essas ações são extremamente importantes ao crescimento do nosso canal Mesma Língua, certo? Tchau!